Semana passada nós falamos sobre Jó. Quem estava aqui? Quem foi abençoado? Gente, eu fiquei de verdade, semana inteira pensando naquilo. A palavra de Deus é linda, é linda. E nessa noite eu gostaria que a gente compartilhasse e refletisse acerca da Trindade. Essa palavra não existe dentro das Escrituras, mas nós ouvimos falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é ou deveria ser o objeto da nossa devoção, o objeto da nossa adoração. E aí, o que tem a ver Trindade com o sentido da espiritualidade? Tem tudo. Por quê? Porque nós falamos na semana passada sobre que é possível você viver anos na igreja e adorar ao Senhor por conta de algum interesse. Que Satanás fez aquela aposta com Deus acerca de Jó. Falou assim: não, ele te adora, ele te serve, ele é um homem íntegro, porque ele tem motivos para ser. Então vamos tirar os motivos para ver se ele vai continuar sendo íntegro, para ver se ele vai continuar sendo um cara temente ao Senhor. E aí nós vimos e analisamos, refletimos sobre a nossa motivação, a verdadeira motivação que nos faz adorar ao Senhor. E falamos disso, de adorarmos ao Senhor em meio às dificuldades, em meio às lutas. Refletimos nesse texto. E se você quiser assistir, está lá no canal nosso do YouTube, do Nada Mais Importa. Você vai lá e procura, que vai estar disponível, o áudio excelente, e foi ótimo, foi maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre a Trindade e a espiritualidade. Vamos falar sobre será que nós realmente conhecemos esse Deus que nós adoramos? Será que realmente ao levantarmos as nossas mãos, será que ao virmos a esse culto, nós sabemos e entendemos e lembramos que o nosso Deus é um Deus triuno? Será que nós lembramos disso? De que nós estamos adorando, que há um só Deus, mas são três pessoas. E às vezes é um pouco complicado, você estuda, faz seminário, e ainda assim você não consegue entender muito bem. Nessa noite vamos refletir sobre um texto em que Jesus conversa com os seus discípulos, e nesse texto, nessa conversa, acho que foi a última conversa dele, ele fala acerca dele mesmo, ele fala sobre o Pai e fala sobre o Espírito. E a gente vai caminhando nesse texto aí, a gente vai conversando um pouco nessa noite sobre a Trindade e a espiritualidade. Então, João, capítulo 14, versículo 1 ao 17, nós vamos ler esses versículos. Eu sou na minha versão NVT, versão herege, que o Isaías fala, mas vocês vão entender que é um texto assim, a versão é maravilhosa. Se fosse todo mundo vir com essa versão aqui, a gente vai ali na Seara por apenas 19 de novembro, estou brincando. Não sei o preço não. Vamos lá. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus vai e responde: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas, mas de meu Pai, que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim.
ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu o farei para que o Filho glorifique o Pai. Sim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Que texto lindo, gente. Deixa esse texto aberto aí. Como eu disse, nos capítulos 13 ao 17, Jesus registra sua última conversa com os discípulos, né? E essa conversa no cenáculo é o momento em que ele lava os pés, os pés dos discípulos, nos ensina que devemos lavar os pés uns dos outros. Nesse texto, nessa ocasião, ele institui a Santa Ceia, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui, com um memorial, uma instrução que ele nos deixou, né? E nessa conversa também, no capítulo 17, ele faz a tão famosa oração sacerdotal, e aí ele está conversando com os discípulos, né? E a partir das falas de Jesus, nós chegamos a um dos fundamentos da nossa fé, que é a Santíssima Trindade, que é um dos fundamentos da minha e da sua fé, né? Nós cremos, como eu falei no início, nós cremos em um Deus triuno. Nós somos monoteístas, nós não adoramos a três deuses, nós adoramos a um Deus somente, né? Que Ele está revelado a nós em três pessoas que possuem a mesma essência, mas por possuir a mesma essência, eles são um. Nós vamos ver isso no decorrer da administração. Então, e esses três, Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão presentes nesse texto, na conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos, né? Para a gente poder entender, é como se a gente estava vendo uma pregação de um cara muito bom, e ele fala um pouco disso. Ele fala assim: é como se você pegasse uma folha escrito Deus, aí você pega e coloca essa folha nas costas de alguém ou alguma coisa, e aí você vai caracterizar aquilo como o seu Deus. Exemplo, na Índia, por exemplo, a vaca é um Deus. E eu e você podemos pegar esse papel, escrito Deus, e podemos colocá-lo em qualquer coisa. E às vezes eu e você nós fazemos isso. Nós pegamos esse papel escrito Deus e colamos às vezes em um relacionamento, colocamos e intitulamos como Deus da nossa vida o nosso trabalho, o nosso dinheiro, e fazemos isso no decorrer da nossa vida toda. E o nosso objetivo nessa noite é voltarmos à centralidade da Trindade e adorarmos somente a Trindade como nosso único Deus. Amém, queridos? Nós somos cristãos, então nós somos herdeiros da tradição judaica, né? O Deus do Velho Testamento, ele tinha um nome. E aí, você lembra da história? Moisés está aí o momento que ele começa a conversar com Deus, o momento da sarça ardente. Você vai lembrar? Quem lê a Bíblia aqui vai saber. E aí, tem um momento que Moisés pega e pergunta para esse Deus qual o seu nome. E aí ele pega e responde: eu sou o que sou. E é forte. Eu sou o que sou. E é muito doido isso. Por quê? Porque o objetivo de Moisés em perguntar
para ele qual que era o nome dele, não era simplesmente para saber, mas naquela época o nome ele tinha um significado e dizia muito sobre o caráter daquela pessoa. E aí ele vai e responde: eu sou o que sou. Mas se a gente for olhar a tradição e a linguagem do original, nós vamos ver que na língua deles não tem esse eu sou. Vamos lá, eu não posso dizer assim: eu sou o Hudson, eu sou brasileiro. Não, lá é assim: eu Hudson, eu brasileiro. Por quê? Porque o eu sou, somente ele poderia dizer. Somente ele é. Ninguém mais é. Você conseguiu entender? João Calvino corretamente diz que esse nome nos é dado no Antigo Testamento para que as nossas mentes possam ser repletas de admiração conforme a essência incompreensível de Deus que é mencionada. E essa tal essência incompreensível dada ao nome dele, que nós vamos ver no Antigo Testamento que o nome dele é Iavé, Jeová. Eu não consegui fazer, eu fiz, mas eu trouxe errado, tá, gente? Entendi. Conseguiu? Então coloca para nós aí primeiro. Glória a Deus, aleluia. Então, analisando a história, não há ninguém poderia falar eu sou. E as pessoas naquela época, elas atribuíam esse título, porque Deus não é um nome, é um título. E essas pessoas atribuíam esse título Deus a diversas coisas. Nós vimos que, lendo na história, os egípcios colocaram piolhos, rãs, como Deus. Só que nós precisamos, por que estamos falando disso, falando de espiritualidade? Porque uma espiritualidade saudável, o verdadeiro sentido da espiritualidade é você entender quem é esse Deus. E ele é o grande eu sou o que sou. E é a forma raiz do nome Iavé. Mas ao longo das escrituras, nós vamos ver que ele recebe diversos nomes: Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Aí para algumas pessoas, para Moisés mesmo, se manifestou também como um Deus de aliança, um Deus que faz a aliança com o seu povo. E com relação ao nome de Deus, era algo muito sério. Para você ter noção, os copistas, quando iam fazer cópia da Torá, e quando chegava em determinado momento, quando iam escrever a Torá, fazer cópia, quando chegava o momento de ter a palavra Iavé, Jeová, eles pegavam uma pena de ouro, escreviam o nome Iavé e jogavam fora aquela pena, porque ela não servia para escrever mais nada. Tanto que esse nome é sagrado. Nós entendemos e lembramos sempre o quão santo, o quão grande, o quão único é esse Deus que eu e você nós servimos. Olha a tradição, como as pessoas lidavam com isso. O nome de Deus era impronunciável. Os judeus mais ortodoxos, eles às vezes sequer pronunciavam o nome dele. E aí chega nesse texto, a história vai passando, vem Jesus. Olha, pensa, o povo tinha maior temor em nem pronunciar esse nome. E aí vem Jesus e começa a falar sobre esse nome, sobre Deus, sobre Jeová e Iavé, de uma forma muito natural, como se ele fosse íntimo, e é. E aquilo causou um espanto naquelas pessoas. E aí no versículo 8 desse texto que nós lemos, Felipe pega e faz essa pergunta para ele: Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Eu fico imaginando Felipe falando assim: você fala com tanta intimidade, porque Jesus falava que ele era o Pai dele. Eu sou filho de Deus. E aí Felipe, eu imagino ele falando: cara, você fala com muito, cara não, né, mas você fala com muita intimidade desse Deus. E aí Jesus pega e fala: Felipe, você não entendeu nada. Tem Felipe aqui, né? Felipe, você não entendeu nada.
eu e o Pai, nós somos um. Até então, não tinha tocado no Espírito Santo. Ele estava falando, mostrando para os discípulos que eles não tinham entendido o tempo todo as ações. O texto que nós lemos, vamos ver que as ações de Jesus refletiam Deus, falavam sobre Deus, e o povo estava perto de Jesus e não conseguia entender. Imagina a gente que ignoramos e negligenciamos tanto o nosso relacionamento com Ele. O povo estava perto e não conseguia entender. Viu, Felipe? Mostra o Pai. Felipe não entendeu nada. Eu e o Pai, nós somos um. Quem está comigo aqui? Um outro trecho muito importante, muito legal também, é quando Jesus está conversando, discutindo com os mestres da lei, que os mestres da lei não estavam concordando muito com o que Jesus estava falando. E aí Jesus pega e vira para eles assim: vocês são descendentes de Abraão? Os caras, somos. Antes de Abraão, eu sou. Vocês estão entendendo quão forte isso? O tempo todo Deus se revelando para nós. E na pessoa de Jesus também. João Evangelista, no capítulo 1 do livro de João, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vemos a sua glória como vemos a glória do próprio Deus. Jesus é Deus. Yahvé, Jeová e Jesus, um Deus. Calma que eu vou chegar na Trindade. Mas agora eu estou falando heresia aqui. É como se fosse assim: você chama Jesus, aí vem Deus. Ou você chama Deus, Yahvé, aí vem Jesus. Espera aí. Um só Deus. Ele diz: eu e o Pai, nós somos um. Aí o texto nos mostra que ele está falando que ele vai voltar para a comunhão, para aquela linda comunhão da Trindade. Eu que me fiz carne, vou morrer, vou voltar para a glória do meu Pai, glória que eu tinha antes da fundação do mundo. É isso que eu quero dizer para os discípulos. Mas fiquem tranquilos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou pedir para o Pai para mandar outro para estar com vocês, para estarem com vocês. Espera aí. Deus, Yahvé. Aí na história vem Jesus encarnado e fala que Ele é Deus. Ele e Deus são um. E agora ele pega e fala que vai voltar para a comunhão com o Pai e que vai mandar outro. E se você for olhar o original também, quando ele se refere e fala para os discípulos, na sua versão, está escrito que ele iria mandar outro. E no original, esse outro quer dizer o quê? Eu estou mandando outro, o Pai vai mandar outro para estarem com vocês, para vocês não ficarem sozinhos. E esse outro quer dizer que eles são da mesma substância, da mesma essência. O próprio Deus vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Olha que lindo! Eu fico doido vendo essas coisas. E esse que ele vai deixar para a gente, que deixou para cada um de nós, é o Espírito Santo. Importante, eu até nem falei o significado, ela no grego é allos, mesma identidade, mesma substância,
quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala de outro, allos. Ele está falando de tudo que o Pai é, eu sou. Tudo que eu sou, o Espírito Santo é. Tudo que o Espírito Santo é, o Pai é. Tudo que o Pai é, o Espírito Santo é. Conseguiu entender? Eles são um. Então quem que é o nosso Deus, gente? Quem é o Deus que você serve? Quem é? O Deus que nós servimos é uma comunhão perfeita de 3 pessoas. É uma comunhão perfeita desde a eternidade. Tá. Desde a eternidade, o que aconteceu na história então? Vamos lembrar de Adão. Adão se relacionava com quem? Com Deus, com Yahvé. E aí Deus pega e fala para ele assim, ó, se relaciona comigo, fica perto de mim, porque se você sair de perto de mim, você vai morrer. Adão pega e fala, não, quero ver minha vida. Você morreu, né? E sai de perto de Deus. Aí eu falei para vocês que é uma comunhão perfeita desde a eternidade. Jesus não foi criado, o Espírito Santo não foi criado. Você vai analisar lá em Gênesis, na criação, o Deus, o Criador, Jesus, o Espírito Santo estava participando da criação, que ela está dizendo lá, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí vamos lá, presta comigo a reunião dos 3, olha lá. Adão saiu de perto. Falei que ele tinha que ficar perto da gente, perto de mim. O que a gente vai fazer? Jesus, gente, isso aqui eu estou falando, não está na Bíblia não, tá? Eu estou contando isso aqui, não vou falar que eu estou falando heresia. Aí Jesus pega e fala, não, eu vou lá. Aí, não, eu vou resolver. Aí Deus pega e fala para ele assim, você precisa encarnar. Por quê? Tem que falar olhando no olho desse povo, porque esse povo tem uma facilidade muito grande de trocar o Deus deles. Eles precisam entender que o único Deus da vida deles somos nós. Eu sou, o grande eu sou. Porque esse povo, tudo para eles é Deus. Concorda, gente? É diferente um pouco do nosso cenário hoje? Não. Jesus desce, Jesus vem, encarna como um homem, estou animado. 30 quilos a menos, até não pular no púlpito agora. Ele encarna e vem, começa a conversar com as pessoas. Lembra desse texto que ele conversa com os discípulos e mostra para os discípulos que eu e o Pai somos um, vou deixar o Consolador. Aí Jesus pega, faz a obra dele aqui, conversa com os discípulos, é essa ocasião que nós lemos, volta ao Pai, para a comunhão. Aí chega, imagina a reunião, ele chega lá, pronto. Aí Deus pega e fala assim, alguns se reconciliaram conosco? Sim. Existem pessoas que reconheceram que são pecadores e se reconciliaram com a gente. Aí Deus pega e fala assim, a gente não pode deixar esse povo sozinho. Esse povo que se reconciliou, eles têm que estar perto. Esse povo que entendeu que é pecador precisa estar perto da gente. Aí o Espírito Santo vai falar, não, eu vou. Peraí, você vai encarnar? Não, eu vou ficar perto deles. Mas perto como? Como? Eu vou morar dentro deles. Você pode glorificar o Senhor por isso, querido? Eu vou morar dentro deles. Aleluia! E cara, aí eu fico imaginando, fico vendo o quão pecador a gente é. E o próprio Deus, se eles têm a mesma essência, o próprio Deus morando dentro de nós, cara. Não dá, tem que correr aqui no trabalho dessa capela. Eu estou muito pentecostal hoje. Tô nada. Só recaído. Deus preferiu essa carne. Não quis mais os templos que a gente constrói com as nossas mãos. Esse é o Deus que nós adoramos. Um só Deus, e que age em nós de diversas
formas. Coloca para mim aí, Jonathan. Implicações que essa doutrina da Trindade tem para a nossa espiritualidade. Para a gente fechar. Pode ir. Primeiro, a Trindade estabelece o sentido e o significado do ser pessoa. O homem se vê como um ser em relação, e é exatamente na relação com o outro que ele encontra a sua pessoalidade. Eu falei para vocês que a Trindade é uma comunhão perfeita, e a Trindade implica totalmente na minha e na sua vida que nós precisamos também nos relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e em nossa comunidade de fé, que vai falar disso no segundo aqui também. A vocação cristã, outra implicação, a vocação cristã é essencialmente relacional. O convite ao discipulado é um convite à comunhão pessoal com Deus e com a família da fé. Tá vendo aí, ó? Quem quer curtir a igreja Cristo em casa, não quer se relacionar, você precisa se relacionar, porque nós temos o maior exemplo de comunhão, é a Santíssima Trindade. A amizade, a partir da compreensão da natureza trinitária de Deus, é um instrumento poderoso para o relacionamento com Deus e para o conhecimento de nós mesmos. Forte. Terceiro, a missão cristã é, antes de tudo, um convite à vida comunitária. A missão cristã não pode ser descrita apenas em termos de ação e projetos. Implica amor e comunhão. Trindade é o nosso maior exemplo de comunhão, de viver em comunidade. A igreja é o sinal visível da presença trinitária de Deus na história. Se o próprio Deus vive em comunhão, por que nós não vamos viver em comunhão? E o nosso culto agora. O culto cristão é também caracterizado por sua natureza trinitária, na qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo são adorados e glorificados como o Deus único e indivisível. O culto é um convite do Deus triuno a todo aquele que foi inserido no contexto da família cristã. É uma iniciativa de Deus e não do homem, e tem a sua natureza em Deus e não no homem. João 17:21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Precisamos nos relacionar. Ele mora em você. Ele nos dá o exemplo de comunhão. E aí precisamos nos relacionar com Ele. Nós falamos na semana passada que essa relação saudável para a nossa espiritualidade é uma relação sem querer nada em troca. Porque o nosso Deus é um Deus que tem poder para fazer tudo. Nem a morte conseguiu vencer Ele. Então, eu não posso me relacionar com Ele, com Deus Trinitário, com o nosso Deus, querendo algo em troca. Da mesma forma, pegando o exemplo de comunidade da Trindade, eu e você precisamos ser um, assim como é na Trindade. Precisamos parar com esse negócio de não quero me relacionar, não quero congregar, não quero comungar. Como eu falei numa ministração um tempo atrás, não tem como você querer o noivo e ignorar a noiva. Eu e você somos um. Devemos ser um. Andar em comunidade, assim como a Trindade. Queria 3 rapazes aqui, para vir aqui em cima, por favor, para fechar. Pai, Filho e Espírito Santo, vem cá. Vem, Leão, Isaías e João. Que isso, hein? Vem, João, também.
Ninguém quis, então vou chamar. Decide de vocês quem vai ser quem da Trindade aí. Então fica aqui. Pai, Filho. O Isaías falou que ele tem seu Espírito Santo porque ele fala em línguas. Tem um autor, esse livro que fala que a Trindade é como se a Trindade estivesse bailando. Agostinho que fala, Agostinho. Como se a Trindade estivesse bailando desde a eternidade. Queria que vocês fizessem uma roda, mas como se a Trindade estivesse dançando dança perfeita. Vocês vão me matar depois. Gente, roda, gente. Vou entender, entendeu? É como se a Trindade estivesse em perfeita harmonia. E é a verdade. Perfeita comunhão. E aí, chega eu, um pecador. Pode parar. Pode abrir para eu entrar. Agora dá. Gente, fica sério, gente. Aí, em perfeita harmonia, o nosso Deus. Não há uma placa aqui, Deus, Deus e Deus. Não seriam 3 deuses. Só um. Beleza? Aí chega eu um pecador, e vou para o pai. Eu falei, pai, tem jeito para mim? E quando eu entro nessa perfeita harmonia, quem olha de fora vai dizer assim, estragou. Estragou a harmonia perfeita que tinha. Sabe por quê? Porque os meus pensamentos não estão de acordo com os pensamentos deles. Porque a minha conduta não está de acordo com a conduta do meu Deus. Por isso que destoa. E aí Deus pega e vira para mim e fala assim, há jeito. Que bom que você está aqui. Que bom que você largou tudo que estava fazendo e veio se relacionar conosco. Aí você fala isso para mim, tá, Leão? Falou, beleza, eu entrei. Jesus, né? E aí Jesus também fala para mim, que bom que você está aqui. Aí você, que é o Espírito Santo, olha e fala assim, nossa, eu vou ter um trabalho de carregar, isso é pesado. Porque esse aqui pegou para mim e falou assim, ele me recebeu super bem. Aí esse aqui falou assim, eu vou te transformar a minha imagem. Eu quero que você fique parecido comigo. Aí esse aqui fala, vai dar trabalho. Mas vem cá. Vai ser trabalhoso, vai ser difícil, mas pode vir. Eu não vou te abandonar. Eu vou estar perto com você todos os dias. Não só perto, em você. Obrigado, Trindade. O Espírito Santo falou que vai dar trabalho, mas aí quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e de você, ele começa a mexer nos nossos pensamentos. No início destoou. Quem estava de fora viu e estragou a perfeita harmonia. Mas a obra que esse Deus tem completado em mim e você, tem feito em mim e você, tem transformado o nosso pensamento para entrar em harmonia com eles. Tem transformado o nosso caráter para entrar em harmonia com a Trindade. Tem transformado o que nós falamos. Tem transformado o meu e o seu coração. E essa é a obra que a terceira pessoa da Trindade tem feito em nós, que o próprio Deus tem feito em nós e que Jesus tem feito em cada um de nós. Nós adoramos um só Deus.
Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Precisamos entender e saber para quem nós estamos orando e entregando a nossa oração. Yahvé chamar. O Senhor está aqui. Ele é o Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Esse é o nosso Deus. O Pai se revela a nós como o Criador de todas as coisas, o Filho como Salvador, e o Espírito Santo é esse que habita em nós, e a sua missão é nos atrair à comunhão com a Santíssima Trindade. E às vezes a gente acha, eu estou finalizando, que a função do Espírito Santo é só nos dar dons, palavras de sabedoria e dom de línguas. Mas não. A função do Espírito Santo pode ser que até hoje não tenha recebido nenhum desses dons, mas você não é pior que ninguém. Se você crê na Santíssima Trindade e reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, e há um valor em você. Existe uma canção muito antiga que a gente já cantou muito nas igrejas, e quando eu descobri ontem como que o autor escreveu, ela fez muito mais sentido para mim. Houve um momento aqui no Brasil em que houve um movimento pentecostal muito grande, e pessoas começaram a fluir nos dons espirituais, falar em línguas, profetizar. Só que outras pessoas não. Outras pessoas não sentiam nada daquilo que aquelas pessoas estavam sentindo naquele movimento. E aí esse autor, esse compositor, escreveu uma canção falando para as pessoas do valor que elas tinham. Pode ser que você não profetiza, não tenha nenhum dom, e eu acredito nos dons espirituais, mas nem por isso você deixa de ter o seu valor. E a canção é aquela: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, se colocando para baixo, se achando inferior às outras pessoas, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. E aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Não ajuda não, gente. É isso mesmo. Deixa de ficar sofrendo angústia e dor por esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você pode não ter dom, você pode não ser famoso, mas o Espírito Santo se move em você. Ele habita em você, o próprio Deus. Você pode dizer isso: o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho a mente de Cristo. E nós vamos cumprir o que Jesus ensinou aos discípulos nesse texto, quando Ele instituiu a ceia. O Espírito Santo se move em você e habita em você, e Ele te convence do pecado. Somente Ele os convence do pecado e do juízo. Entenda quem você está adorando. Se relacione com a Trindade. Não adore somente Deus Pai. Ele com Cristo, eles são um. E com o Espírito Santo junto. Ele te ama e deseja